Muito bom. Vamos dar sequência aqui ao nosso congresso. Queria registrar a presença aqui da doutora Marcela Araújo, presidente da Comissão de Mediação de Bragança Paulista, doutora Silmara Bernadette Afonso Ferreira, presidente da Comissão de Conciliação e Mediação de Campinas, aqui do Estado de São Paulo, doutora Sandra Regina de Castro Toledo, presidente da Comissão de Mediação e Conciliação de Valinhos, e a doutora Cíntia Cogiano Amati, da Comissão da Subseção da OAB da Lapa. Esses registros são relevantes para a gente perceber a dimensão aqui do nosso congresso, certo, Sônia? Muito bom. Nosso próximo painel contará com a presença da doutora Tatiana Santos Perrone, que estará online conosco. Ela é doutora em Antropologia Social, Mediação de Conflitos, Violência de Gênero, Sistema de Justiça Criminal, Acesso à Justiça e Formas Consensuais de Gestão de Conflitos. O doutor Cássio Filgueiras, mediador conhecido, Cássio, conhecido amigo, mediador de conflitos, professor e supervisor de alunos em formação nos cursos de mediação da Associação Palas Atenas, com extenso currículo aqui que eu não vou usar nosso tempo. Também estará conosco nessa mesa, eu perdi a Cecília Asperti, que a Cecília faz parte ali da nossa comissão, doutora pela USP, doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, Visiting Scholar da Universidade de Yale, pelo programa Fox International Fellowship, professora de curso de graduação e da pós-graduação, lato sensu da Escola de Direito da FGV-SP, GV Law, professor curso de pós-graduação em Direito da Escola Paulista de Direito, EPD, coordenadora acadêmica do programa de pós-graduação lato sensu da Escola de Direito da FGV também. Muito bem. Célia, entrego para você, que está compondo a mesa. Super obrigada. A coordenação. Nosso mestre de cerimônias. Obrigada. Pessoal, bem-vindos, bem-vindas, quem chegou agora, quem está conosco desde ontem ou chegou desde cedo, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, nós vamos fazer a seguinte ordem. A Tatiana Perrone precisa sair mais rapidamente. Se vocês me permitirem, ela entra online e depois a gente segue aqui no debate. Tá? A ideia dessa mesa é pensar mediação na diversidade de identidade de gênero. Muitas identidades e distintas identidades em situações, muitas vezes, de violência. Então, é esse nosso recorte neste momento. Quero agradecer os participantes da mesa e já passo a palavra para a Tatiana, querida Perrone. Obrigada. Olá. Agora sim, estamos com a imagem da Tatiana entrando aqui. Pode falar, Pronto. Tatiana. Seja bem-vinda. Olá. Obrigada, Célia. Obrigada, organização. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigado por deixar essa primeira falar. Tenho um outro compromisso às 5 horas, né? E eu queria começar, então, parabenizando a organização desse evento tão importante sobre mediação e agradecer também a participação, né, nesse painel com um tema que eu considero urgente. E antes de começar a minha fala, eu gostaria de me descrever. Não sei se tem alguém que nos acompanha e que tem algum tipo de deficiência visual, né? Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos e lisos, na altura dos ombros, eu uso óculos, estou usando brincos dourados e uma blusa na cor terra. Então, eu queria começar falando sobre algumas questões históricas e que acho importante para iniciarmos a nossa conversa.
Pensando somente na realidade brasileira e considerando a história de nosso país, a partir do momento em que os portugueses chegaram aqui e encontraram os povos indígenas, né, os povos originários de nossa terra, se passaram então 523 anos. E nesses 523 anos, somente 35 anos, ou seja, desde a Constituição de 1988, que mulheres e homens são considerados iguais perante a lei. Ou seja, temos 488 anos de história sem igualdade. Então, eu que nasci em 1984, eu nasci em um país em que homens eram considerados superiores e detinham mais direitos que as mulheres. Também fui educada por pessoas que também nasceram em um mundo marcado pela desigualdade entre homens e mulheres e que foram ensinados que essa desigualdade era natural, ou seja, derivada de corpos com genitálias distintas. E apesar da conquista, de 1988, ainda vivemos nesse país marcado pela desigualdade social, de gênero, de raça. Eu gostaria de convidar vocês a olharem para a história individual de cada um. Em que época fizeram ensino básico? Quais valores foram passados para vocês na escola, universidades e faculdades que frequentaram? E também nos outros espaços de sociabilidade, seja na igreja, no bar, na família. Eram visões de igualdade entre homens e mulheres? Ou visões que homens podem isso, mulheres aquilo? Que uns são naturalmente mais sensíveis, outros naturalmente violentos, uns são superiores e outros inferiores. Eu não preciso nem falar quem é considerado sensível e quem é considerado violento pela nossa sociedade. Vocês sabem, pois assim foram ensinados a olhar para homens e mulheres. Fala um pouco do nosso país, de nossa história individual, para pensarmos quão recente é a igualdade legal entre homens e mulheres na nossa história. E é tão recente que, de acordo com o relatório da ONU Mulheres, o mundo levará 300 anos para atingir a plena igualdade de gênero, se continuarmos no ritmo atual de progresso. 300 anos. E os dados mais recentes do Fórum de Segurança Pública mostram o quanto ainda precisamos caminhar para que essa igualdade existente na lei se transforme em uma realidade na vida das mulheres, e porque as mesmas possam viver uma vida sem violência de gênero. Os dados publicados esse ano, em 2023, referentes a 2022, apontam para o crescimento de todos os tipos de violência contra as mulheres. Falam, inclusive, de uma epidemia da violência, tendo em vista que 33,4% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram violência física ou sexual, seus parceiros íntimos ou ex. Número maior que a média mundial de 27% da OMS. Já o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em março de 2022, avaliou que a violência contra as mulheres e meninas pode ser a pandemia mais longa e mortal do mundo, tendo em vista que uma mulher é morta a cada 11 minutos por um parceiro ou membro da família. E por que conta essa história? E por qual razão trago esses dados em um congresso sobre mediação de conflitos? Para afirmar que a desigualdade de gênero é histórica e impacta a mediação de conflitos. Ela está nos conflitos que chegam na mediação. Ela está na visão de mundo de mediadores, de mediadoras, de mediandos e de mediandas. A desigualdade de gênero é estruturante de nossa sociedade. Precisamos entender isso para que nós, profissionais que atuamos na mediação, deixemos de reproduzir essas desigualdades no espaço de mediação, para que possamos nos capacitar sobre gênero, sobre raça, diversidade e inclusão, para que preconceitos e desigualdades não sejam produzidos e reproduzidos nas sessões de mediação. Durante as minhas pesquisas, vi essa reprodução das desigualdades. Vi mediadores e conciliadores afirmarem que o papel da mulher é de cuidado com as crianças e que cabe ao pai apenas contribuir com a pensão alimentícia. O clássico papel de provedor e cuidadora que há tempos permeia o nosso imaginário social do que é ser homem e do que é ser mulher. Ouvi mediador falar que foi ela que escolheu ser mãe, então era para ela arcar com as consequências.
Esses são apenas alguns exemplos. Além de estarem presentes nas minhas pesquisas, outras 2 pesquisas que trago aqui, uma realizada na Espanha e outra nos Estados Unidos, ajudam a gente a pensar como gênero e violência podem estar presentes nas sessões de mediação. A primeira pesquisa que eu gostaria de falar é a da socióloga Glória Casas Vila, que realizou, em 2010, na Catalunha, uma pesquisa com profissionais que trabalham com mediação de conflitos, para entender os significados em torno da mediação familiar, desigualdade e violência contra as mulheres presentes nas sessões de mediação e na visão de mundo de mediadores e mediadoras. Ela encontrou, então, entre os mediadores e as mediadoras, 3 visões predominantes. A visão que ela classificou como feminista, em que tem de gênero como estruturante da sociedade e da violência de gênero. Uma outra visão classificada como de neutralidade de gênero, e que por isso não leva em conta as desigualdades de gênero e se baseia na liberdade de escolha, ao decidir se utiliza ou não a mediação em situações de violência de gênero, situações em que seu uso é vedado na Espanha. E a visão classificada como masculinista, que entende que a violência baseada no gênero é uma invenção feminista. Então, para alguns mediadores e mediadoras, a igualdade entre homens e mulheres já ocorreu, e a violência de gênero é excepcional. Para outros, a violência de gênero nem existe. E, por fim, há aqueles que entendem que a igualdade de gênero é agora apenas formal, mas a sociedade continua a ser estruturada pela desigualdade de gênero e a violência é resultado disso. E a forma como os profissionais olham a desigualdade de gênero impacta como a legislação espanhola de vedação da mediação é posta em prática, aplicando-a de acordo com seus princípios e crenças. Ou seja, apesar da vedação legal, a mediação está sendo utilizada em situações que envolvem violência de gênero. Trago essa pesquisa para pensarmos o quanto a visão de mundo de mediadores e mediadoras pode impactar uma mediação de conflitos, possibilitando que esse local seja mais, dentre outros, em que as desigualdades entre homens e mulheres estão presentes, mas não são levadas em conta, quando se tem como foco o acordo, ou quando se transforma a violação de direitos e violência em um discurso de necessidades. Sobre esse último aspecto, outra autora nos ajuda a pensar. E essa autora é Sarah Cobb, que muitos de vocês já devem ter tido contato nos cursos de formação. Sarah Cobb publicou um texto em 97 chamado The Domestication of Violence in Mediation, no qual ela analisa 30 mediações comunitárias e identifica a ocorrência do que ela denomina domesticação da violência em 82% dos casos em que histórias de violência aparecem durante a mediação. No contexto da mediação, as histórias de violência podem ser domesticadas, ou seja, os direitos podem ser reformulados em termos de necessidades individuais. A domesticação pode ocorrer via reformulação da violência como não intencional e como confronto. E nesse caso, ambos são construídos como contribuindo para o conflito. Assim, na mediação, os violados tornam-se, através da ideologia da participação, responsáveis por sua contínua violação, responsáveis por acabar com a violência. Sarah Cobb afirma que essa domesticação da violência não pode ocorrer sem que o mediador ou a mediadora ajude na reformulação dos papéis de vítima e acusado. A autora apontou que há situações, no entanto, que a violência não é domesticada, em que permanecem a linguagem dos direitos. São situações em que, na parte final da sessão de mediação, há um pedido de desculpas, ou quando o próprio acordo funciona como uma forma de proteger a vítima. Nesses casos, a autora entende que a construção e persistência de um código moral diferente daquele da própria mediação. Os papéis de vítimas e de acusado permanecem estáveis, e a trama da história da violência se estende além da própria sessão, exigindo, por exemplo, restrições ao agressor e proteção à vítima, ou a dissolução do próprio processo de mediação, já que em algumas situações não cabe o uso. Então, as pesquisas aqui que eu trago indicam a importância de uma formação de mediadores e mediadoras que levem em conta as questões aqui apontadas.
É necessário falar sobre violência de gênero como uma questão estrutural, para que se desenvolva um senso crítico frente a essas questões, para que não sejam normalizadas e banalizadas durante a mediação, para que a violência não seja domesticada, para que as pessoas estejam vigilantes em relação aos seus próprios preconceitos, para que eles não façam parte de uma sessão de mediação. Não podemos esquecer que as desigualdades de gênero e a violência de gênero são uma realidade social, que 33,4% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram violência física e ou sexual de seus parceiros íntimos ou ex, que 28,9% sofreram algum tipo de violência só no último ano. Isso sem contar outros tipos de violência, como o assédio. De acordo com a mesma pesquisa, 46,7% das brasileiras afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio no último ano. Esses números mostram a magnitude do problema. E o comprovável é que ele esteja presente de forma invisível nas sessões de mediação. Eu gostaria de agradecer, obrigada, essa é a minha fala, e pontuar que eu fiz um recorte em relação ao gênero e foquei na questão das mulheres e da violência. Obrigada. Tatiana, muito obrigada. A Tatiana fez uma pesquisa muito profunda no doutorado dela na antropologia da Unicamp, no projeto Íntegra, que trabalha mediação em violências interfamiliares e de gênero. Eu recomendo a leitura, sabe? É um trabalho muito profundo de anos, em que ela observou mediações, depois ela se formou, capacitou como mediadora, fez estágio, depois atendeu em mediações. Então, ela passa por essa etnografia muito detalhada, esse trabalho muito detalhado, e depois vale realmente a pena vocês darem uma lida. Mas, dando seguimento, Tatiana, muito obrigada. Eu gosto muito de uma frase que você dá destaque, da Butler, quando ela fala de comunicação, né? Então, se você puder, em algum momento, recuperar enquanto a gente continua conversando, porque os mediadores e mediadoras e mediadores precisam entender essa frase de uma maneira muito importante. Se você tiver essa gentileza, tenta procurar para a gente, que eu acho muito legal. Mas, aproveitando aqui, né, eu não sei quem gostaria de falar primeiro, se é o Cássio, se é a Cecília, mas eu já queria trazer aqui uma provocação, né? Nós temos o PL, hoje, 5167, de 2009, que é um PL que nos preocupa. Ele não diz sobre mediação, não, mas ele vai recair sobre mediação, né? É aquele PL que tenta proibir o casamento, retomando esse debate, o casamento entre casais do mesmo sexo, né? E quando a gente para pensar, acha que está avançando, olha para trás, a gente está caminhando novamente. E isso possivelmente venha a cair nas nossas sessões de mediação, nas nossas mediações, né? E imagino também nas sessões de psicoterapia, porque não deve ser fácil você não ser entendido nos teus afetos, no teu amor. E eu quero, Cássio, aproveitando, falar uma frase da Antonieta. Ela tem umas frases ótimas. A professora Marimília de Ribeirão veio aqui para São Paulo e ela era o dia justamente da parada do orgulho LGBTQIA+, e ela comprou uns brincos de arco-íris para a Antonieta. E a minha preocupação era a Antonieta saber o que ela estava fazendo. Ela vestiu os brincos e saiu toda bela e formosa. Antonieta, você está entendendo o que significa a importância disso? Não adereço, né? Você está entendendo? Claro, mamãe. Hoje nós temos que comemorar e lutar por todos os amores. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de mediação, é reconhecer o outro, né? Reconhecer aquele sujeito que muitas vezes está numa invisibilidade. E é disso que a gente está falando na mediação hoje. E lembrando esse PL que ele não pode, desculpe agora a mediadora ativista, não pode passar. Cássio, a palavra é tua. Obrigado, Célia. Eu quero agradecer o convite, na pessoa do Marcos, você, Célia, Sandra, Fernanda Tartucci. Muito obrigado. Mais uma vez é uma alegria estar aqui na OAB
que sempre me recebe bem, e para falar desse tema que me é assim super caro, e é um tema assim que eu quero dizer que eu sinto muito confortável em estar falando sobre isso, né? Porque desde cedo assim o tema de gênero e sexualidade, né, se apresentou para mim, né, como um tema delicado, né, de construção de identidade e nas minhas relações íntimas, né. Eu quero dizer assim que a gente está numa sociedade nesse momento muito doente porque somos campeões de morte de transexuais, travestis, gays, lésbicas. O feminicídio cresce, a gente vê a cada momento que você liga a televisão, você vê um caso de um homem matando a sua companheira ou uma mulher. Então, isso não é normal. Não é algo que a gente tenha que normalizar e que deixar de lado. Acho importante a fala da nossa anterior, Tatiana Perrone, que indica e que direciona os cuidados que o mediador tem que ter para lidar com pessoas com essa qualidade, com essa diferença, com essa diversidade de gênero. Nos atendimentos que a gente faz, nós precisamos nos preparar para poder entender essas questões bem sutis que é desse trato dessa questão. Então, assim, muitos dos conflitos de gênero e sexualidade surgem no ambiente escolar, na família, justamente quando que é um período onde meninos e meninas estão construindo as suas identidades, né? E a normalização dos comportamentos de homem ou mulher afeta todos e tem grande impacto nos grupos diversos de pessoas das comunidades LGBTQIA+, né? Por essas normas, os meninos são criados para serem, entre outras coisas, os provedores, e as meninas para cuidar da família, né? Aqueles que saem dessa formatação enfrentam resistências enormes, né? E vêm de todos os lados. Já os grupos minoritários das diversidades acabam tendo que enfrentar uma série de ataques das normas de comportamento, que podem ser consideradas por eles como uma espécie de heteroterrorismo, né? E feito através de bullying dos colegas de turma, cerceamento dos comportamentos na família. Muitos sucumbem a essa heterossexualidade compulsória que lhes é apresentada, né? Isso para que eles possam ser aceitos nas famílias. Porque imaginem só, uma criança que se reconhece como homossexual, chegar para o pai ou para a mãe e dizer que que se entende como homossexual, e ser rejeitado pelos dois, porque é muito difícil que os pais aceitem normalmente. Então, imagine esse sofrimento psíquico de você ter medo de se abrir para os seus próprios pais. Então, essas pessoas nos chegam na mediação com conflitos enormes, com dores psíquicas enormes, que precisam muito menos do que uma ação, talvez, assertiva, direta, mas precisam de alguém que esteja ali para escutá-las, para exercer aquele papel que a escuta tem de empatia, de um ombro, para que você possa dizer aquilo que você passa e ter alguém ali com qualidade de escuta, né? Então, é importante que essa formação seja feita, que a gente saia para esse
caminho de compreender um pouco que esse é mais um ser humano que precisa de ajuda, né? A educadora Guaciara Lopes Louro, em seu livro Gênero, Sexualidade e Educação, fala que essas normas de gênero e sexualidade a serem seguidas são produzidas culturalmente e repetidas até que se tornem naturais, com falas como sempre foi assim, ou essa é a ordem natural das coisas, ou um discurso religioso antinatural, seguindo os dogmas das doutrinas religiosas. E essa normatização social que obriga todos os indivíduos a se encaixarem tanto dentro de uma categoria idealizada, onde nenhum indivíduo consegue seguir plenamente as regras e tornam a repressão mais intensa quanto mais diferente a pessoa se torna. E assim, essa normalização é geradora de grande sofrimento psíquico, contribui para múltiplas violências. E a filósofa Judith Butler, em seu livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, nos alerta para o caráter excludente das estruturas normativas que naturalizam e legitimam uma ordem opressora, invisibilizadora da diversidade dos sujeitos. Então, veja que essa normalização de uma estrutura binária, né, não compõe a diversidade do ser humano. Então, temos que ser homens héteros, provedores, temos que ser mulheres héteros, e que cuidem da família. E não sobra muito mais do que esse espaço para cada um de nós, né? E a mediação de conflitos, então, funciona como um catalisador da dinâmica das relações, nos conflitos de gênero e de sexualidade. Ela acelera o processo de transformação das relações com o objetivo de retomada da comunicação através do diálogo. Então, nesse sentido, a mediação pode contribuir muito para a conformação de novos sujeitos que, transformados pelos conflitos, transformem as suas percepções de gênero e sexualidade. A frase de Simone de Beauvoir, dos anos 40, de que a mulher não nasce mulher, se transforma em mulher, ganhou hoje em dia uma perspectiva para além do imaginável. Vamos observar aqui que essa normalização do ser homem ou mulher vem sendo questionada. E são várias as perguntas que surgem para uma reflexão sobre esse tema. Então, existe um ideal único de gênero? É uma pergunta, né? Quem normaliza o que é ser homem ou mulher? Quais as categorias de cada um dos gêneros? Existe algum sujeito que represente completamente esse ideal de homem ou mulher? E o que há de opressor nessas normas? Então, a utilização da mediação em espaços onde os conflitos de gênero aparecem mais frequentemente, como a família, nas escolas, nas empresas, é fundamental para que sejam facilitados, através do diálogo, a promoção da autocomposição e da compreensão das realidades opressoras entre os participantes dos conflitos. Nas palavras do mediador Jean-Paul Lederac, a mediação é um instrumento capaz de produzir mudanças nas lentes com as quais compreendemos a gênese do conflito. As subjetividades são postas nos diálogos e os sujeitos trazem para a escuta sua historicidade e suas conformações. As questões de gênero e sexualidade não são apenas binárias, são múltiplas. Quando aparecem em um conflito interpessoal, precisam da presença de uma escuta atenta, pois essas pessoas merecem ser reconhecidas e respeitadas em sua alteridade.
Então, a mediação, portanto, visa promover a confrontação construtiva das ideias de gênero e sexualidade, favorecendo um ambiente de respeito e não discriminação, produzindo uma sociedade mais justa, acolhedora de todos os indivíduos e suas multiplicidades. E eu agradeço. Obrigada, Cássio. Muito sensível essa sua fala, essa sua citação. Gente, vou confessar aqui uma coisa. Eu quase peguei na mão do Cássio aqui. O Cássio começou a falar dele mesmo, com muita emoção, mas depois fluiu, né? Como flui a mediação? Quando a gente começa uma mediação, nem sempre a gente começa confortável, mas depois a gente vai se apropriando e a coisa flui como numa dança, né? É um pouco disso que a gente estava vendo aqui. Queria saber se a Tatiana tem a frase, senão a gente pode mandar depois para vocês. Fiquem muito à vontade. Se a Tati tiver e quiser falar dela agora, fique à vontade. Se não, depois a gente, em outra oportunidade, traz. Tati, você está Eu aí? tenho sim. Oba! Estou aqui. Eu adoro essa frase. Aliás, eu citei numa defesa de uma interpelação criminal que eu recebi, porque eu falei, é muito machismo, e a criatura do outro lado entendeu que eu estava chamando ela de machista, como se fosse uma difamação. E aí eu falei, eu citei o seu texto de Butler, né, nesse sentido, porque acho que, inclusive, quando você fala para o marido da pessoa que vai notificá-la, é sinal que você não reconhece mesmo que a pessoa é uma pessoa autônoma e que tem os mesmos direitos. Mas vamos embora. Tatiana, por favor, quero muito essa frase para o pessoal ouvir. Eu vou mostrar a frase aqui. Antes, eu queria agradecer a fala do Cássio, tão sensível e importante, né? E falando da importância da escuta. Escuta de uma diversidade historicamente silenciada, a gente não pode esquecer disso, né? Então, dar voz dentro da mediação é também parar esse silenciamento histórico. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque acho que aí fica mais fácil, que aí todo mundo acompanha a leitura da frase de Butler. Estão vendo? Está ainda compartilhando, Tati. É uma frase grande. É uma citação grande, na verdade. Opa, agora sim, Tati. Tá entrando. Tatiana, desculpe. Não, pode chamar de Tati. Pronto, coloquei grande aqui para ficar mais fácil de todo mundo acompanhar aqui. Então, Butler, a própria noção de diálogo é culturalmente específica e historicamente delimitada. E mesmo que uma das partes esteja certa de que a conversação está ocorrendo, a outra pode estar certa de que não. Deve-se, então, questionar, antes de tudo, quanto às relações de poder que condicionam e limitam as possibilidades dialógicas. Pois, do contrário, o uso do diálogo como base para a administração de conflitos e produção de justiça corre o risco de degenerar em um liberalismo que pressupõe que os diversos agentes do discurso ocupam posições de poder iguais e falam apoiados nas mesmas pressuposições sobre o que constitui o acordo e a unidade. Então, acho que essa frase é extremamente significativa no nosso painel, né, de hoje, e eu acho que ajuda também a contextualizar tanto a minha fala quanto a fala do Cássio, né, sobre quem são essas pessoas que estão em mediação. Elas são diversas, né? Elas não estão em posições iguais numa sociedade tão desigual como a nossa, e a gente precisa considerar essa diversidade para a gente não ser, para uma mediação não ser mais um lugar de silenciamento e de reprodução de desigualdades. Obrigada, Tatiana, pela sua generosidade de buscar o texto. Né? Às vezes não é fácil, no meio de uma fala, sair correndo. Obrigada, porque acho que ela é maravilhosa. Estava aberto aqui, inclusive. Obrigada. Então, gente, acho que tem muito a ver essa questão da comunicação, né? Porque a mediação pode ser opressora. Né? Se nós não entendermos, né, essa citação, não entendemos que o Cássio está trazendo, não entendemos que a Tatiana está trazendo, a mediação pode ser um espaço de violência.
né? E já introduzindo a fala da Cecília nesse sentido, ó, a gente nem ensaiou, mas acho que... Mas conheço. Segue lá, Cecília, por favor. Muito obrigada. Cecília Asperti, com vocês. Oi. Bom, gente, boa tarde. Não poderia ter sido melhor introduzida, porque justamente a minha fala é sobre as opressões que podem acontecer no contexto de mediação. Agradecer a Célia, a Fernanda, todos os colegas da nossa Comissão de Soluções Consensuais, as falas da Tatiane, a fala do Cássio, foi maravilhoso. E por isso que eu falo, é bom não combinar essas coisas, porque na hora flui, né? Então, vocês rolaram a bola aqui para mim, eu vou continuar chutando aqui para falar de quando a mediação é opressora. A gente falou das desigualdades, de como a gente não pode fechar os olhos para essas desigualdades, e como a mediação deveria ser um espaço de escuta e de compreensão das realidades opressoras, justamente por uma reconstrução menos desigual. Eu já falei algumas vezes na OAB de temas um pouco similares do que eu vou falar aqui hoje. Acho que já é até a terceira. A Fernanda e a Célia vão ter até um déjà vu aqui. Mas eu reformulei porque eu quero ser bem assertiva no ponto da mediação da perspectiva de gênero. Eu estou mais focada na questão das mulheres na mediação, mas eu acho que traz um pouco essa questão da desigualdade de modo amplo. Então, estou aqui com o slide e vamos seguindo um pouco. Eu não sei se eu consigo trocar ou se o pessoal troca aí. Pode trocar, mas também acho que tem o transmissor de slides. Oba! Então, maravilha. Muito bom. É bem curtinho, gente. É porque tem algumas imagens. Não, tá bom aqui. A gente conversou, e eu acho que não é uma percepção enganosa, a ideia de que a mediação pode ser um espaço de reconstrução de subjetividades e de escuta de invisibilidades, de silenciamentos. Mas existem também algumas visões sobre a mediação que a gente pode dar de barato que ela é um lugar que, naturalmente, desestabiliza desigualdades, porque é um lugar de escuta, é um lugar onde as emoções podem ser expressadas, é um lugar onde os conflitos são contextualizados, é um lugar onde as pessoas têm fala. Então, a nossa intuição natural, enquanto mediadores, mediadoras, advogados, é que é um espaço em que mulheres, por exemplo, pensando aí da perspectiva das mulheres, vão ter menos questões em termos de desigualdade, ou seja, que elas vão ter mais espaço, que é um lugar menos opressor. Eu acho que a gente pode intuitivamente pensar que, então, a mulher, por exemplo, num caso de divórcio, numa mediação, vai ter um contexto menos opressor do que numa audiência, ou mesmo que num processo judicial. Acho que, intuitivamente, se ninguém falasse isso, é um pouco a nossa intuição e está certo. É um lugar que a gente discute responsabilidades, relacionamentos, narrativas, e que todos nós aprendemos de várias formas, sobre várias vertentes diferentes, que esses predicados da mediação são menos opressores. Só que, sempre tem um só que, né? O que a gente precisa tomar alguns cuidados? Acho até que a letra está um pouco pequena, mas vamos seguindo. Acho que eu vou até aqui, porque eu consigo enxergar melhor. Bora lá. E palavrinha. Sem negar esses predicados da mediação, a gente não pode deixar de lado o fato de que padrões de comportamento, estereótipos de gênero e visões sociais do que é uma família, do que é um sistema família, repercutem e são a mediação é extremamente permeável a tudo isso. Porque, afinal, justamente nesse contexto de maior informalidade, essas visões subliminares vêm à tona. Ponto 1. Então, ela é muito permeável a todos os nossos preconceitos, justamente por ser uma conversa bastante informal, que flui, como a Célia bem falou. Outro ponto também é que, muitas vezes, na mediação, a gente está diante de pessoas muito fragilizadas. Vamos pensar, por exemplo, no contexto pós-divórcio, que é o nosso arroz com feijão da mediação do direito de família. E pessoas fragilizadas, nesse contexto, elas buscam sinais. Isso é um pouco da literatura de gênero e mediação, né, que nos traz, eu trago aqui muita referência da Trina Grillo, que é uma autora que trabalha de mediação, mulheres e divórcio. Então, naquele contexto de uma ruptura e de uma própria dessubjetivação, você busca ali
sinais de como eu devo me comportar e como eu devo seguir aqui na minha relação. Até os mínimos sinais das falas do mediador, do contexto que aquilo se encontra. Você ainda está tentando buscar certos e errados, né? O que deu errado, o que pode ser daqui para frente. Então, é um contexto que os sinais subliminares são muito latentes. Está todo mundo muito à flor da pele. E aquela dinâmica, por ser informal, é como se você estivesse num jogo cujas regras estão sendo feitas ali na hora. Então, você está em busca de sinais de quais regras são aquelas. Tanto as regras do que eu vou levar em conta para a solução que eu vou construir, como de como deve ser a minha vida daqui para frente. Afinal, eu estou reconstruindo algo que era a minha realidade e que passa a ser dali em diante. Então, tudo isso repercute muito em como a mulher se enxerga na mediação. Além disso, vamos pensar um pouco, né? Se a mediação trabalha com corresponsabilidade e construção de futuro, como isso pode ser lido por uma mulher que passou por um relacionamento abusivo? Não vamos pensar em culpa. Todos somos corresponsáveis. Não vamos mais pensar no passado. Vamos focar no futuro. Uma frase que às vezes a gente fala na melhor das intenções. Vamos virar essa página. Mas às vezes essa é uma página que não dá para ser virada. Ou vamos restabelecer o diálogo, mas às vezes aquele diálogo não era saudável para ninguém. Então, há alguns predicados muito próprios da mediação. E como às vezes a gente entra no dia a dia, na rotina, no caminho da roça, né? Então vamos fazer mais um divórcio, mais uma mediação. Tudo isso vai no piloto automático. E numa situação de opressão, ou de violência, ou de abusividade, que as pessoas estão fragilizadas e que tem ali uma busca por sinais, isso vem como uma pedra para essa mulher. Por isso que eu uso essa figura. Não eu, na verdade, é a Trina Grillo, que é o lobo na pele de cordeiro. Não estou falando que a mediação é o lobo, muito menos que o judiciário é o cordeiro. Mas que as partes, quando estão numa mediação, não estão preparadas, talvez como elas estejam num processo judicial, para a carga que pode vir de culpabilização, ou de invisibilização, ou de paradigmas estereótipos, porque você está lá desarmado. E é para estar. A gente faz a mediação para que as partes estejam desarmadas. Mas, eventualmente, esses recados subliminares e essas visões de família e essas desigualdades de gênero que fazem parte da nossa sociedade, do nosso modo de agir, elas entram nesse contexto de uma forma sem escudo. Porque está acontecendo naquela sessão e as partes não estão preparadas para isso, os advogados não estão preparados para isso, e tudo isso acontece sem escudo e sem que a gente tenha um preparo para que essas influências aconteçam. Eu trago, por exemplo, então, uma campanha um pouco antiga do judiciário, que é a conciliação, o caminho mais rápido de resolver seu problema, Semana da Conciliação de 2016. Veja que essa semana do judiciário em questão, ela foi muito focada em casos de família, porque, historicamente, as semanas de conciliação têm muito conflito de massa, de consumidor, mas essa em questão tinha muito um foco, vamos trabalhar com as varas de família. Nada de errado nessa propaganda, mas vamos pensar um pouco algumas visões subliminares. O caminho mais curto para resolver esse problema, de forma definitiva, de forma ágil, concilie e siga adiante. Dependendo do contexto que a gente está nesse relacionamento, esse siga adiante, concilia, faça um acordo, pode soar de uma forma, de uma certa pressão. Então, vira essa página. Essa opressão que teve, que você ainda está digerindo, que você até talvez está num ciclo de negação, você está num contexto que está te dizendo, siga adiante, vira essa página, olhe para o futuro, faça um acordo. É até uma visão que ainda o judiciário é mais permeável, de uma mediação que é de resolução de problemas. Vamos conciliar interesses, fazer um acordo, resolver o problema, seguir adiante. Mas eu não estou trabalhando relacionamento, eu não estou trabalhando o próprio indivíduo, eu não estou tratando da mediação como os colegas aqui trataram, como espaço de escuta, de reconstrução de subjetividades. Eu estou numa visão pragmática que é muito válida para a conciliação em muitos contextos, mas dependendo de como esse piloto automático se opera, ela é um caminhão que tratora, tá? Como o lobo na pele de cordeiro. E os estereótipos de gênero estão em todos os lugares. E quando eles entram na mediação, eu acho que nós que temos, vamos dizer, para quem a mediação é cara, precisamos ser particularmente resistentes. Então, a mulher que quer ser sustentada e se aproveitar da partilha, a mulher histérica e descontrolada, a mulher vingativa e que pratica alienação parental. Aliás, vamos fazer um dia só sobre alienação parental, fecha parênteses.
a mulher sempre disponível para os filhos. Então, vamos pensar nas visitas, tendo o pressuposto que a mulher guardiã está sempre disponível. Tanto que em várias conciliações, mediações, a gente vê qual é o seu horário de folga no sábado para o pai, para ele fazer a visita. Mas ninguém pergunta para a mulher, como é o seu sábado? Você quer fazer uma pós? Não. Qual o horário? Porque ele tem que vir buscar. A mulher que não permite as visitas por birra. E às vezes na mediação piloto automático, a gente está tão acostumado com esses estereótipos, e porque a gente tem hipóteses quando a gente está diante daquele conflito. A gente está vendo aquelas falas, a gente tem muito pouco tempo para construir uma história. Então, a história é permeada por estereótipos. A gente precisa conscientemente falar, não, eu não sei porque essa mulher não está permitindo essa visita. Pode não ser por birra. Aliás, vamos partir da premissa que não é por birra, em vez da premissa que é por birra, e por aí vai. E aí eu tenho esse balãozinho que toda palestra eu reconfiguro ele para ele ficar menos óbvio, porque o meu primeiro era muito óbvio, agora eu estou deixando ele menos óbvio, porque eu quero que os mediadores olhem para ele e pensem, será que eu já falei isso? É hora de virarmos essa página e pensarmos no futuro. O que passou, passou. E o que era esse passado? Será que a gente pode tratorar ele? Qual solução podemos pensar que seja melhor para a criança? Porque ela não faz parte do relacionamento de vocês. Mas se essa solução... O que é o melhor para a criança? E se eu tenho receio de que nesse relacionamento abusivo que eu vivi, essa visita, a criança vai ser uma nova vítima desse abuso? Se eu estou elaborando a Isna, se eu não consigo falar em voz alta, eu fiz parte de uma relação abusiva, mas eu sinto que algo estava errado. Quando o mediador me fala isso, por mais que por isso que é o lobo na pele de cordeiro, eu sei que ele não é um juiz, mas o que ele é? O que ele fala deve respingar para mim. Porque o juiz eu já entendo, ok, é uma figura de autoridade, eu já venho preparada. Mas esse mediador, o que ele é? O que ele fala ressoa para mim? Eu devo levar em consideração? É um conselho, não é um conselho? Faz sentido aguardar... isso aqui acho que todo mundo já falou, hein? Faz sentido aguardarmos anos por uma decisão de um juiz, alguém de fora, quando temos a oportunidade de resolver tudo aqui agora? Mas eu estou pronta para resolver tudo aqui agora? Como podemos... Essa é boa, hein? Como podemos resguardar o direito de convívio do pai com a criança? Aí tem aquela confusão de quem é o direito. E aí tem aquela visita a qualquer custo. Que a gente parte da premissa que a gente precisa regular e resguardar. Mas essa visita sempre precisa acontecer? Então a gente tem muitas premissas que a gente parte, porque a gente tem que entender aquela situação muito rápido e caminhar muito rápido. Mas essas premissas podem ser muito enganosas. O que fazer? Não vamos fazer mediação de nada, então. Não, calma. Não vamos também... A gente precisa reconhecer e combater os estereótipos de gênero na mediação e saber que eles estão no judiciário e eles estão na mediação em nós, nos advogados e advogadas e nas partes. Tomar cuidado com mensagens subliminares e pré-julgamentos. Eu sempre falo, a gente tem muito pouco tempo para entender uma história, então a gente parte de muitas hipóteses. É natural, a literatura até de mediação reconhece isso. A gente tenta não fazer pré-julgamentos, mas a gente trabalha com hipóteses. A minha hipótese é que o problema aqui é esse. Aí você vai tentando investigar. E muitas vezes as nossas hipóteses são permeadas por estereótipos do que é família e do que é, enfim, do que são esses conflitos. Triar e identificar violência doméstica e de gênero. Não estou dizendo para mediar ou não mediar, mas para identificar. Podemos ter projetos como o Íntegra, a Célia muito bem sabe, muito bem pode nos falar, que estão preparados para lidar com esse tipo de caso. Mas o problema maior não é a violência que chega como violência. É a violência que chega escondida. Porque a pessoa não sabe, porque a pessoa não quer falar, porque a pessoa não reconhece aquilo como violência. Fortalecer a autonomia decisória da mulher. Nem que seja para não decidir naquela hora. Não decidir é uma autonomia. E o papel do advogado, que a gente fala muito com o mediador, e ele tem que ficar ali ligado o tempo todo, mas o advogado é o primeiro mediador da causa, a gente sabe, e a gente precisa que ele identifique tudo isso. E eu tenho acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando. Enquanto a gente adotar um paradigma da mediação solução de problemas, a gente está procurando um problema, vão resolver o problema, fazer acordo. Check. Eu falo, né, o advogado sai com acordo embaixo do braço, feliz, resolvi. Mas a mediação não pode ser vista como uma mera resolução de problemas, porque aquele problema não é aquela visita, aquele alimento, aquele divórcio, aquela partilha. Aquilo é uma porta de acesso à justiça. E pode ser que o seu papel naquele dia é fazer um cálculo e falar, você está bem? Você já conhece os seus direitos? Você já foi na defensoria? E esse é o seu papel naquele dia. Acima de tudo, não é resolver problemas. Nós não somos solucionólogos, né? Nós somos portas de acesso à justiça. E se tem algo ali estranho, se tem uma mulher que claramente está numa situação abusiva,
ou indícios, o nosso papel é ouvi-la e encaminhá-la. E eu não ia fazer isso, mas eu não resisto. Constelação familiar não é mediação. Não. Mas... Não. Mas alguns paradigmas originários da constelação familiar, às vezes, reproduzem também esses estereótipos. Como, por exemplo, a família sistêmica de homem e mulher. E eu peguei um trecho de uma obra original do Hellinger que fala... A mulher está falando, por que vocês se separaram? Porque estava terrível a mulher. Tivemos pouco tempo para nos conhecer, decidimos nos casar e rapidamente achei tudo terrível. Aí ele responde, você achou terrível ele também? Aí ela fala, eu me esforcei para tornar a situação terrível para ele também. Aí o Hellinger responde, quem foi a mulher raivosa do sistema familiar que você imitou? Então tem essa coisa da mulher raivosa, da mulher histérica. E eu não estou dizendo, eu acho que a constelação já avançou muito do que é esse paradigma originário, mas a gente precisa combater esse paradigma da mulher que é isso, a mulher que é aquilo. A mulher é quem ela quiser. E ela não é um sistema de mulheres raivosas que se reproduzem, pelo amor de Deus. Somos mulheres guerreiras, esse sim a gente pode reproduzir. É isso, gente. Obrigada, Cecília. Eu acho que, dentro do que você falou, né, a mediação não ser um espaço opressor, né, tudo isso que você trouxe, nós temos a comunicação não verbal e paraverbal. E aí, essas fazem brotar o que nós realmente sentimos e pensamos. Então, nosso tutorial de sobrancelha, nossas bocas, nossas caras, diante de situações que talvez nós não estejamos preparados. Eu vou aqui só citar 2 situações de mediação para a gente fechar. Uma que era um irmão gay em relação à irmã, primeira sessão conjunta após um preparo de sessões de grupos mistos, né? Homens, mulheres, gays, separados em situação de vítima e agressor, para a gente preparar para vir para a mediação. Porque essa situação não adianta você coloca na sala todo mundo junto. Isso é uma agressão. A gente precisa preparar as pessoas para estarem lá em situações de violência, né? E aí a descolada aqui, né, falou, não, deixa que eu faço, deixa que eu chuto, né? E aí comecei a fazer a sessão, eles super acolhedores, preparados para estar ali, etc. Eu acho que eu falei 3 vezes em opção. Na 4ª, ele falou, Célia, não é opção, é condição. Então, acho que a gente precisa partir desse pressuposto, né? A descolada aqui há 20 anos, isso foi há 20 anos atrás, a descolada aqui achou que dava conta, né? E começou a ter uma abordagem comunicativa inadequada, que para ele poderia ser tomado por uma violência, mas ele já tinha entendido o que era, foi suficientemente, teve voz para Célia. Não. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, a coisa do tempo que você está trazendo, Cecília, é muito importante. Tempo para ser ouvido, tempo para dizer se quer ou não quer. E a tela não dá tempo. Muitas das mediações hoje, nesses contextos, são feitos na tela. A velocidade da tela. Casos que deveriam ser encaminhados para mediação, são encaminhados para conciliação, só se pode ter uma sessão pelos sejusques. E aí o mediador, a mediadora, ou na situação ali, conciliador, aceitam esse caso. Para mim, na minha opinião, isso é uma falta ética. Casos de família, casos de violência, não são para espaços de conciliação. São espaços de mediação, com cuidado, e a tela que é plana, um não olha para o outro, todo mundo olha para você, você tenha talvez pouco espaço de manobra, a gente precisa pensar nisso também, que eu acho que é uma coisa importante, né? Então, pensar em tudo isso, quando a gente está fazendo mediação, nessas questões que envolvem aspectos de gênero, etc. E vou dizer que concordo com você, Cecília. Os casos que me vêm da família têm sido muito mais violentos do que os que têm vindo da violência doméstica, da vara de violência doméstica. Por que motivo? É uma violência não explicitada. É o uso do processo como forma de violência, é o abuso econômico, N abusos que a gente precisa entender que eles existem, e não é porque vem da vara de família que não tem a violência. Tudo bem? Eu fiquei muito impressionado com essa fala, Cecília, e eu acho que, assim, muito importante a gente pensar que se
se você vai repetir um estereótipo ou vai passar por cima, como ela fala, como um trator, vale a pena só exercer a escuta. A psicanálise, por exemplo, é a cura pela fala. Quando a pessoa está elaborando aquilo que está sendo dito ali num processo histórico dela, de uma série de violências que ela sofreu na vida, aquele despejar que você está fazendo parte em escutar, com uma escutativa, me conta mais, como você viu isso, aquelas falas que você vai dando sentido para a pessoa, vai fazendo um efeito de cura e de elaboração, que aquilo não tem preço, é muito melhor do que você pensar em sair falando para ajudar. A pessoa vai se curando, se acomodando dentro da situação, encontrando saídas para aquela história que ela está trazendo. Ela, por si própria, chega a um resultado e você vai ser só um facilitador, um escutador que recebeu aquela dor, ouviu e pôs adiante aquela história. Então, não se preocupem de que eu estou sendo pago e não estou fazendo nada. Está sim, está quieto, está exercendo a escuta e isso é maravilhoso. Então, essa é a dica, eu acho. Já então, encerrando a nossa mesa, quero agradecer muito a participação da Tatiana Perrone, do Cássio Filgueiras, da Cecília Asperti, e nós estamos juntos e juntas e juntos nessa história toda, tentando fazer com que os espaços sejam mais inclusivos e não violentos nos processos de mediação. Obrigada. E